Boa noite! Iniciamos hoje mais um episódio da série de webinários Capacitação em Foco, uma série de webinários da InSocial, que é o braço social da InGlobal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Júlia Pegoré, eu trabalho na InGlobal, que é a empresa que sustenta, né, a InSocial junto com o Renan, nosso embaixador. E a InSocial ela surgiu com a ideia da InGlobal de entregar de volta à sociedade tudo que a gente foi aprendendo durante os últimos anos, em conhecimentos, em networking, em experiências. Porque a gente é uma empresa de educação executiva com experiência em imersões de negócio no Vale do Silício e Israel. Então, a gente quer passar todo o nosso conhecimento para a população brasileira, assim a gente consegue desenvolver o nosso país através do empreendedorismo e da educação. Então, para quem não conhece o nosso projeto, para quem não conhece a nossa série de webinars, Capacitação em Foco, a gente convida todos vocês a assistirem os últimos 2 episódios que estão disponíveis aqui no canal do YouTube da InGlobal, tá certo? Então, para a gente começar, vou passar a bola para o Renan, que é o nosso embaixador, para poder se apresentar e a gente dar início junto com a Vanessa, que para quem não assistiu os últimos webinários, foi muito comentada aqui para a gente, e que a gente está muito ansioso para o dia de hoje para ver tudo que ela tem para passar para a gente. É com você, Renan. Obrigado, Júlia. Muito boa noite a todos. Novamente é um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar em companhia da Vanessa, né, uma profissional experiente na área acadêmica, principalmente, né, para falar sobre um tema que diz respeito a isso, né, diz respeito a gente estar sempre em aprendizagem, sempre evoluindo, né. Eu, como fundador da TWM Simuladores, o nosso principal papel é fazer o link entre a academia e o mercado de trabalho, né. Então, especialmente nesse momento, as faculdades se viram em xeque a respeito disso, né? Então, tem sido um grande aprendizado, né, caminhar junto com eles, mostrando todos esses viés tecnológicos que já existiam, né, e outros que estão surgindo agora, mas que por algum motivo não eram analisados, né? E agora vieram em voga porque não tinha outra opção, né? E esse projeto busca justamente levar o empreendedorismo para todos os públicos, né? Particularmente pela TWM, a faculdade precisa estar mais envolvida no empreendedorismo, né? E enquanto cidadãos, nós acreditamos como o John Paul Lehmann, né? Que ele declara que o empreendedorismo é um dos melhores caminhos para desenvolver o nosso país, né? E nós seguimos nessa caminhada. Então, Vanessa, é um prazer muito grande estar aqui com você, né? É um prazer ser agraciado com esse webinar, né, que você viabilizou e está justamente no meio do caminho, né? Então, agora, por favor, fique à disposição. Olá, boa noite. Muito obrigada de ter essa possibilidade de falar de um assunto que eu gosto tanto e tenho estudado nos últimos tempos, que é o lifelong learning. Essa conversa que nós vamos ter aqui, e eu espero que tenham vários amigos, várias pessoas também que pesquisam esse tema, vocês vão ver que ela é fruto de muitas reflexões que não tem a ver só com uma área do conhecimento. Ela tem a ver com tecnologia, filosofia, pedagogia, gestão, educação. Então, o que a gente vai debater aqui, conversar, é uma visão que eu fui formando ao longo da minha trajetória profissional sobre a importância do lifelong learning, né? Que isso desde que eu sou criança, todo mundo, a minha mãe falava, é importante estudar, mas isso agora tornou uma dimensão muito diferente, especial no momento presente. Para entender isso, nós vamos ter que entrar em várias ciências para fazer esse todo complexo sistemático ser compreendido. Então, eu já conversei aqui com os âncoras, que eu tenho a alegria de ser acompanhada, que, por favor, quando vocês tiverem algum comentário, alguma análise, fiquem à vontade para colocar, porque eu vou gostar muito de debater com vocês esse assunto, que é um dos que mais me intriga na atualidade. Então, eu vou começar falando do tema, né? Lifelong Learning. Esse life, em inglês, significa vida, long, longo, e learning, né? O aprendizado. O aprendizado pela vida toda. O que quer dizer o aprendizado pela vida toda? Educação contínua, nunca parar de estudar, sempre estar se aprimorando, sempre estar se capacitando. E vocês veem que no título, aqui eu fiz um ato falho, no próprio título que eu coloquei, Seremos Alunos para Sempre, se vocês olharem toda a divulgação, ela tem uma exclamação. E no próprio título tem uma decisão minha. Eu poderia ter colocado uma interrogação para que vocês tivessem essa dúvida, vamos ser aluno para sempre ou não,
eu quis colocar uma exclamação, que é uma constatação e é uma forma, a exclamação, de chamar a atenção e também de dizer que é algo diferente que está acontecendo. Até nesse sentido, tem um episódio do Netflix, que eu gosto muito, que é de um seriado que chama Explicando, e ele tem meia hora que ele explica como surgiu a exclamação e para que ele serve. Ele serve justamente na linguagem escrita para a gente dar esse entusiasmo que nem sempre a gente consegue, né, quando está só escrito, porque a gente não tem a voz. E esse debate que a gente vai ter hoje, essa conversa, tem muito a ver comigo, né? E quem que sou eu? Eu acredito que a gente é fruto de instituições por onde a gente passou. Então, eu sou formada em Direito na PUC, tenho mestrado no Mackenzie em Direito, um doutorado não concluído, para que não reste nenhuma dúvida, eu não entreguei a tese, é não concluído, e atualmente eu sou aluna também, eu faço uma especialização na UFSCar em educação e tecnologia, que é um assunto que eu gosto muito. Trabalhei na PUC também, fui funcionária da PUC como professora, fui também funcionária administrativa, trabalhei na Anhanguera, na Croton, em todas essas marcas que vocês conhecem, trabalhei num complexo da Amazo, que pertencia à Adtalem, e sempre na área de gestão acadêmica. Então, o que eu falo que isso tem... Por que essa conversa tem a ver comigo? Porque a minha formação original, acadêmica, é no direito. Mas os últimos 10 anos da minha vida eu tenho me dedicado a trabalhar em gestão educacional, estudar educação à distância, estudar como a gente aprende, estudar também todo o ecossistema da educação, que envolve também retenção de aluno, que envolve sistema, marketing, educação à distância. Então, assim, a lifelong learning também é isso, né? A gente tem uma área de formação, mas ao longo da nossa vida a gente vai sendo preenchido e trazendo vários saberes e agregando na nossa vida as várias outras competências, né? Então, eu acho que é por isso que esse tema me atrai tanto. Só que o que me pega nesse tema? Que a gente precisa estudar e que o mundo muda, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe porque isso, desde Heráclito de Éfeso, e aí nós estamos falando de 2.500 anos, né, atrás, 1.500 anos, né, 1.500 anos antes de Cristo, o Heráclito, que era um filósofo grego, já dizia, nada é permanente, só mudança é que a gente sabe que vai acontecer sempre, e que a gente não pode se banhar 2 vezes no mesmo rio. Se a mudança é permanente, se a gente tem que estudar, aconteceu nesse século que essa palavra educação contínua, essa palavra educação para a vida toda está estampada em todos os lugares. É que houve uma mudança tecnológica, social, cultural, econômica, que vai mostrar para a gente que o fato de a gente ter um diploma, a gente ter estudado, então um diploma, não significa mais que a gente vai conseguir exercer, trabalhar e desempenhar atividades que têm a ver com aquele conhecimento que a gente teve. Então, se a gente olha, né, no longo de 60 anos atrás, 30 anos atrás, a pessoa fazia a graduação e, na maioria das vezes, ela ia desempenhar um papel durante a vida toda que tinha a ver com aquele conhecimento que ela adquiriu naquela graduação, né? Quantos casos nós não conhecemos de pessoas que tiveram uma profissão, trabalharam numa empresa por uma vida inteira, né? E nesse paradigma, a gente está falando de um conhecimento que é um conhecimento fixo, que é um conhecimento que muda pouco ao longo do tempo, e que fazia, então, era possível a gente ter essa vida bem mais linear e esse conhecimento bem mais aplicado do que é hoje. No entanto, as coisas mudaram muito. E hoje, a aprendizagem, ela não é fixa, ela não é finita, né? Então, não existe aquela frase antiga que é você concluir os estudos, né? Que isso que significava? Ah, você fez graduação? Não, não existe mais isso. E até quando eu me formei em 2001. Eu me lembro exatamente de ter um aconselhamento a dizer assim, agora, se você quer fazer mestrado, doutorado, se você é professora, né, vai por essa vida, mas se você não quiser, a cada 5, 7 anos, você faz um curso, uma pós-graduação, para você não ficar tão fora, desatualizada. Isso era considerado o máximo da pessoa que, né, manteria uma vida de conhecimento atualizado e tal. Só que isso mudou muito rápido, esse paradigma do que a gente tem que estudar, e não é estudar, aprender, né? Mais importante que estudar é aprender. É aprender sempre e aprender rápido,
veio para ficar. Então, e como que é isso, né? Se você olha aqui, o Renan, acho que é o único que pode lembrar, a Júlia não vai lembrar, não sei qual, mas a Barça, né? A Barça era o sonho de qualquer pessoa, meu sonho era ter a Barça, porque na Barça a gente poderia consultar qualquer assunto que a gente tivesse dúvida, né? A minha mãe tinha uma enciclopédia que chamava Tesouro da Juventude, nunca esqueço, Tesouro da Juventude. E lá você podia pesquisar por que o céu é azul, por que a gente espirra, por que a gente boceja. Né? E eu que tinha muita curiosidade, eu lembro que toda hora eu ficava pesquisando, porque o mar tem ondas, né? Tudo isso na Barça. Agora, com a evolução tecnológica e com todas as mudanças que nós vamos sofrendo, todo o conhecimento não é possível de caber numa coletânea de livros como a Barça, não é possível de caber num curso, numa faculdade. Então, o que acontece de diferente, né? Acontece, isso que nós vamos ver, uma grande mudança tecnológica, com que faz que a gente tenha uma quantidade de informações e de conhecimento, né, disponível, nunca visto na história da humanidade, não é? Essa aceleração. E essa mudança, não só na área do conhecimento, mas vem também na área de inquietude pessoal. Essa aqui que eu estou projetando para vocês é uma pesquisa que foi feita recentemente, no período pós-pandemia, e ela fala o seguinte, ó, as carreiras não são previsíveis nem lineares. Quase metade das pessoas querem mudar de carreira nos próximos 12 meses. 30% das pessoas já mudaram de carreira uma vez. 29,6% mudaram 2 vezes. Eu já mudei algumas. Eu já fui professora de inglês, professora universitária, advogada, gestora acadêmica. E dentro da gestão acadêmica, eu já circulei em áreas mais acadêmicas, em áreas mais vinculadas a negócio. Então, quando eu falo que essa também se confunde com a minha história de vida, com a minha trajetória, é porque reflete, eu sou um dos exemplos que eu me vejo, né, desses novos paradigmas, não só do trabalho, mas como também do conhecimento. Agora, e por que tudo isso acontece? A gente sabe que tem que estudar, e quem não tem opção de não se adaptar, de não aprender, e quem não fizer isso vai, né, teoricamente, ficar para trás. Por que assim, o que eu tenho que fazer? A maior dúvida minha, né, que eu sou de humanas, era por que tudo mudou tão rápido? Por que há 20 anos atrás era diferente? Por que há 30 anos atrás era diferente? Aí eu tenho uma notícia para vocês, que é essa muito interessante aqui. O mundo mudou e foi bem na nossa vez. Primeira vez que eu vi essa frase foi numa palestra da Maíra, que hoje é CEO da UOL. Isso me impressionou muito, ficou gravado na minha cabeça e eu fiquei, a partir daí, pensando, mudou e foi na nossa vez. E mudou, e por que mudou tanto, né? Mudou, né? A gente vai falar que o mundo mudou. E como que a gente tenta expressar essa mudança no mundo? Foi através de uma ação, que é um acrônimo, que surgiu lá nos Estados Unidos, foi criado pelo Exército Americano na década de 90, em que eles perceberam que, por mais que eles analisassem e testassem, a complexidade do mundo era muito maior do que eles tinham vivenciado até então. E eles cunharam uma expressão que toda vez que a gente quer falar desse novo mundo, a gente se refere, que chama VUCA. VUCA é, né, a junção, o início dessas palavras de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E em português, às vezes, as pessoas falam VICA, porque o uncertain, né, é incerto. Então, a tradução, né, se você aportuguesar essa expressão, ela vira VICA. E o que é esse volátil? A volátil é a capacidade de um elemento tem de se transformar rapidamente em outro, né? Mudar de estado, né? Do líquido, os químicos que estão aí, os engenheiros químicos, me ajudem se eu falei corretamente. Mas o que significa esse volátil? A mudança é constante e a mudança é rápida. Então, nós estamos num mundo em que tudo muda e muda rápido e muda muito. E aí, eu gosto muito desse gráfico, porque o desenho é muito ilustrativo. Vejam, né, a ideia de que sobe, desce, de que se altera e que nada permanece numa linearidade, numa estabilidade. É tudo muito incerto, ninguém sabe exatamente a relação de causa e efeito e as consequências que um determinado evento vai ter.
O mundo é muito complexo. E da onde que vem a complexidade? Essa é uma palavra que eu gosto muito. A complexidade vem das coisas estarem interconectadas. Então, ela vem de conexão e de interdependência. Se vocês pensarem antes do fenômeno da globalização, por exemplo, o mundo era muito menos complexo. Hoje, por conta do acesso, da informação, interligadas, qualquer ação, né, fato relevante na China afeta a Bolsa do Brasil, afeta a nossa economia, afeta decisões. Então, essas interconexões entre países, entre pessoas, entre elementos, é que vai fazer que esse mundo nosso seja muito mais complexo e mais cheio de interligações do que era no passado. E é um mundo muito ambíguo também. E aí, de novo, eu expresso uma das minhas preferências, que é a filosofia, que é uma faceta que eu não falei ainda, mas eu gosto muito. E aí a gente, por exemplo, lê lá no Bauman, que é aquele autor, um filósofo que escreveu A Modernidade Líquida, que o mundo não cabe mais na mão, porque não tem mais como a gente ter aquela certeza. Tudo é e não é ao mesmo tempo, né? E essa complexidade toda é uma forma, uma tentativa de expressar a realidade em que a gente... Então, a gente sempre fala assim, o mundo VUCA é um mundo que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. Então, um dos elementos é o que mudou de 20 anos atrás e o que mudou. Um dos fundamentos é o VUCA. Porque se vocês olham, antes as mudanças, elas eram muito focadas, a gente conseguia perceber as mudanças numa geração. Uma geração a gente considera mais 25 anos. Então, dentro daquela geração, permanecia muito parecido, né? As coisas, os comportamentos, as atitudes, o mundo, etc. e tal. E o mundo VUCA vem para dizer que não existe mais essa mudança de geração em geração. As mudanças são muito mais rápidas e muito mais constantes do que a gente pode perceber. Então, a gente não pode pegar o mesmo óculos que a gente via o mundo parado, o mundo estático, e tentar compreender e tentar ver esse mundo tão mais complexo, né? E aí, a outra, além desse mundo ser complexo, desse mundo ser muito mais, muito mais interligado, também tem uma questão tecnológica que afeta grandemente a realidade atual, que é a lei de Moore. Eu vou aqui, né, eu estou cercada de gente que é da área de tecnologia, e se eu, por favor, não falar corretamente, vocês me corrijam aqui. O que é essa lei de Moore? Eu conheci a lei de Moore quando eu fui pensar, estava estudando a tecnologia e o direito, estava estudando as mudanças tecnológicas que o direito tem sofrido, e estava se explicando que essa realidade está mudando tanto porque a capacidade que nós temos hoje com os computadores e os processadores atuais de processar dados é muito maior do que era no passado. Então, o Gordon, o Moore, ele foi da Intel Processadores, e lá em 1965 ele estipulou não é uma lei no sentido jurídico, de expressar um comportamento, é uma lei no sentido físico. A lei no sentido físico é aquela que exprime relações, né, entre duas constâncias. Então, o que ele disse? Que a cada 24 meses haveria de dobrar a capacidade de processamento computacional. O que significa isso? Significa que a cada 2 anos seria possível a gente ter aquela capacidade de processar as informações muito maior e o que acontece muito maior e também ir diminuindo os espaços em que aquela tecnologia, o espaço físico em que aquela tecnologia era colocada. O Moore depois reviu essa lei e passou, 10 anos depois, e passou a ser 18 meses. Então, muita gente conhece que a capacidade de mudança de processamento acontece a cada 18 meses. Para entender isso, eu queria uma ideia. Eu trouxe esse gráfico aqui, que mostra para a gente o crescimento acelerado até o dia. Vocês vejam que, por que o mundo andava devagar? Olha, 1400 houve lá a impressão, que na verdade é a imprensa, né? Não é impressão, é imprensa, a tradução aqui não está certa. 1400, então, a imprensa. O telescópio demorou 200 anos, a máquina a vapor, depois mais 150, o telégrafo. Aí, claro, a partir de 1750, que é a Revolução Industrial, começa a haver, claro, uma aceleração
mas essa capacidade de criação, de armazenamento, ela só explode a partir dos anos 50, com o nascimento dos computadores, aprimoramento, né, dessa capacidade. E aí eu vou chamar o Renan, que o Renan é da área de tecnologia, para ele vai explicar isso para mim melhor, para a gente também aqui entender. Me explica, Renan, como que é essa coisa do processamento? Bom, eu vou procurar não ser tão técnico, né, porque a gente tem um público bem espalhado, vamos dizer assim, né, conhecedores de diversas áreas, né, então às vezes entrar no termo técnico acaba desviando um pouquinho, né, mas para vocês terem uma ideia, né, o supercomputador hoje mais potente do mundo é o Summit da IBM, que fica nos Estados Unidos. E ele foi crucial no papel tem sido, né, crucial no papel de desenvolver alguns medicamentos, né, para combater o coronavírus. Né. Para vocês terem uma ideia, entre mais de 200 mil componentes que foram lançados para ele conseguiu reduzir a 77. Né. Então, você imagina que os químicos teriam que fazer essas análises sozinhos, fazer essas análises na mão. Então, como que ele faria isso? Teste, tentativa e erro, ele não tinha outro caminho para fazer. Mas aí, graças a essas simulações, foi possível reduzir de mais de 200 mil para 77 componentes. Então, aí eles conseguem trabalhar de uma maneira muito mais direcionada, né? E a respeito dessa evolução, né, que o Moore já reviu, para vocês terem uma ideia, né, o Summit foi de 2018, a última atualização dele, e está previsto já um novo supercomputador para os Estados Unidos também, para 2021, cuja capacidade vai ser de 10 vezes maior que a do Summit. Então, nós estamos falando aí de 2 anos e meio, que vai aumentar em 10 vezes. Então, não vai ser dobrado, né? Vai ser aumentado em 10 vezes. Aí, os limites, né, como alguns teóricos da computação já falam, né, que nos próximos 10 anos, nós vamos evoluir muito, mas muito mais do que foram os últimos 30. Né? Dada justamente essa capacidade evolutiva, de adaptativa, de preditiva, né, das máquinas. Renan, eu perguntei, eu conheço muita gente de tecnologia, né? Aí eu perguntei, e a lei de Moore continua válida, né? Aí me deram uma explicação, que eu vou tentar reproduzir aqui, mas, por favor, tem muita gente, eu estou vendo aí o Maurício, que conhece muito esse assunto no chat, o José Maria, que conhece muito, que é o seguinte, que mesmo que essa capacidade de processamento, ela atinja o limite, existem outras formas também de continuar gerando como o computador quântico, né? Isso que você está se referindo agora. Inclusive, foi notícia, né, nesse Summit. Então, é uma discussão tecnológica, mas o que interessa para a gente aqui, em termos de mudança? Claro que a gente conseguia viver muito tempo com um único conhecimento, porque o mundo mudava muito pouco. Então, conforme isso vai avançando e essa curva vai acelerando, como é essa perspectiva nos próximos anos, né, a necessidade também da gente rever, se comportar diferente e interferir nesse ambiente é outra, né? Aqui também eu queria mostrar para vocês uma imagem que ajuda muito, que é a imagem de um dos primeiros computadores, né? Aí, na verdade, uma parte desse computador, a imagem é muito maior, ele ocupava praticamente um pátio inteiro. Então, a dificuldade não é só um computador desse tamanho para armazenar poucas informações, capacidade baixa de processamento, mas também o espaço físico, né? Se a gente tivesse um celular que tivesse que ocupar 3/4 da sua casa, acho que a gente não teria nem interesse em ter, né? E o custo. E só para vocês terem uma ideia, como evoluiu, por conta da lei de Moore, da capacidade de processamento, o iPhone tem a mesma capacidade do que a NASA tinha em 1900, a mesma capacidade, o mesmo poder computacional, não sei como fala isso, Renan, mas que a NASA tinha quando pousou na Lua. Então, a potência, a memória, tudo isso que a gente tem hoje no nosso celular é equivalente, né? Isso faz a gente ter uma noção do que, se a gente consegue dobrar isso a cada 1 ano e meio, o que está por vir, né? Se isso já é super poderoso. E vem aí muitas outras coisas muito interessantes que vão continuar acelerando o nosso conhecimento, né? Eu também estava fazendo umas perguntas aí sobre o 5G, porque há muita expectativa, né, do quando que o Brasil vai aderir ao 5G, quando que o 5G estará disponível no Brasil. Eu fiz essa pergunta, mas o que vai mudar quando a gente tiver o 5G? Não, aí a resposta foi,
a internet vai ser muito confiável. Então, nós vamos poder fazer, por exemplo, operar uma pessoa que está em Manaus, eu estou em São Paulo, eu consigo, com a certeza que a internet não vai oscilar, eu consigo fazer uma operação, eu consigo expandir os carros autônomos, porque eles precisam de precisam de internet, né? E a certeza de uma internet não só veloz, mas uma internet que não vai cair. Então, tudo aquilo que a gente tem projetado para acontecer, por que vai acontecer? Porque essa capacidade de memória, de processamento de dados, de entender as informações, ela amplia muito rapidamente, numa velocidade exponencial, né? Aí, isso é o segundo fator. Então, o primeiro é o mundo VUCA, o segundo fator é a expansão da tecnologia, e o terceiro é a automação. Então, e derivando, né, dessa curva acelerada da tecnologia, a gente vê a automação chegando, né? A automação não significa só automação de processo, em que aquele que a gente vê processos que são repetitivos e coloca, né, uma máquina, um Excel ou alguma programação em Python para que ela faça, mas também a programação que a gente conhece no ideário infantil, que é do robô, né? Esse é um estudo muito interessante do futuro do trabalho. É um estudo que eu recomendo a todo mundo, inclusive se alguém que depois quiser essas fontes, eu tenho todas para disponibilizar. E eles estão dizendo como que vai ser a divisão de trabalhos em horas em cada ano. Então, olha, em 2018, era 71 humano e máquina 29. Em 2022, essa porcentagem já diminui. Já vai ser 58 humano por cento e 42 máquina. Em 2025, a gente já vira o jogo e a máquina, né, esses processos todos de automatização, vão ser a maior capacidade de trabalho, de força, né, do que o humano. Isso faz naturalmente a gente pensar no futuro do trabalho, né? Isso é por isso que eu falo que não tem como compreender o lifelong learning se você não olha todas essas facetas, mas também não reflete sobre o futuro do trabalho e das nossas habilidades e competências como ser humano. Outro dado interessante também, da mesma pesquisa, é que quais são, em 2022, né, que está super perto, quais são as indústrias que vão aderir mais rapidamente à robotização, né? Então, a gente está vendo aqui que essa realidade que a gente pensa de humanos-robôs, né, os robôs com semelhança humana, vão ser mais frequentes na área de serviço financeiro e de investidores. São os primeiros movers, né? Aqueles que primeiro vão ter esse interesse de testar e ter essa tecnologia. Depois nós vamos ter outras tecnologias até chegar lá nos robôs não humanos, que são os robôs de terra, no supply chain, no automóvel, na área espacial. E o que nós vamos ver isso? Que é 2022. Então, a gente não pode deixar de ter essa discussão da automação e do reflexo da tecnologia na nossa vida. Aí, quando a gente fala em tecnologia, a gente não tem como falar nesses novos mercados que tem acontecido, né, que a gente tem visto, que são as startups, né, tão conhecidas, que estão não só determinando, fazendo mudanças na forma como a gente consome, na forma como a gente até se comporta, e na forma de a gente, né, ele reflete uma forma de a gente ver o mundo. Até essa semana eu vi um curso que ele estava dizendo que a gente tem que se inspirar no modelo de gestão, não nesses conceitos antigos, não na gestão como a gente conhece, que foram inspirados em modelo industrial, pré-industrial, mas mais no modelo de startup. Então, é muito interessante essa ideia de pegar alguns princípios de agile, de sem processo, de sem hierarquia, e a proposta é essa, justamente trazer para a empresa, trazer para dentro da formal como a gente conhece. Mas quando, então, tem esse processo de digitalização, que é esse processo de a gente deixar que a coisa aconteça no online, em primeiro momento pode acontecer uma decepção. Então, olha, vamos pensar lá quando a Netflix começou a funcionar. A gente pode ter uma decepção com o serviço ao longo do tempo, porque ela repete muito, ela tem as mesmas coisas, seja qual for o motivo. Mas, em seguida, vem um momento de disrupção, desmaterialização, desmonetização e democratização. O que quer dizer isso? Quando acontece essa curva de disrupção, a primeira coisa que acontece é as coisas não são mais físicas, tudo acontece no mundo online. E elas caem drasticamente de preço. Se vocês pensarem, todas as indústrias, negócios
que sucumbiram nas últimas décadas, foi geralmente, né, por um outro modelo de negócio que isso aconteceu. Pensa na indústria de música, né, na indústria de fonográfica, de CD, de disco, da minha geração. Quando você coloca um iTunes, né, uma coisa que vende, uma coisa que sempre as pessoas quiseram, eu quero só uma música, eu não quero ouvir o disco inteiro. Essa geração não sabe o que é isso, a gente procurar um disco inteiro, uma faixa de uma música, eu quero aquela, só quero ouvir, né, aquela música. E é isso com o Steve Jobs, quando ele colocou a loja da Apple, você poderia ir no virtual e comprar apenas aquela música. Isso fez com que o serviço também ficasse mais barato e ele só consegue ser um serviço realmente dá lucro e se mantém porque ele é feito em grande escala. Se você pensar o Uber, é a mesma coisa, os táxis, eles também diminuíram o preço. Se você pensar no Airbnb, também. Então, todas as indústrias que estão nessa curva, né, para desromper, a gente tem que ter essa preocupação. Segundo a Singularity University, que eu dei um estudo sobre a disrupção, isso antes do Covid, né, gente? Isso muita coisa pode ter mudado também. A educação era a próxima, né? Já tinha acontecido isso na área de TI, já tinha, né, feito essa libertação das estruturas antigas, já começou a contratar sem faculdade e pensar mais se a pessoa sabia fazer algo. Depois a gente teve o setor hoteleiro, né? Com o Airbnb, o de mobilidade, com os táxis, e hoje a gente tem aí disputando, né, também a indústria de livros, né, tudo isso também foi, né, no mercado, e hoje a gente tem também, além da educação, o mercado de comida, né, tanto que tem muitas food talks que vão discutir e estão trabalhando nessa linha de disrupção em comida. Muito interessante também essa linguagem. E aí, só para a gente terminar essa parte de substrato, de fundamentação da Life Learning, para a gente estar bem realmente assim, consciente e provocado que a gente tem que aderir a essas mudanças, porque se a gente não aderir, não adianta nada, né? Não adianta a gente também ficar e, não, não vou usar, não vou fazer, não adianta, as mudanças estão aí, elas estão acontecendo. Então, o que já está acontecendo, que não é 2022, é 2020? Eu falei do RPA, que é esse Robotic Process Automation, o Maurício, que foi palestrante a semana passada, um grande especialista do tema. O que é isso? É você começar a automatizar, por meio de softwares mesmo, processos que são repetitivos. Isso já é usado há muito tempo, há mais de 3 anos eu vi em algumas empresas nas quais eu trabalhei, mas isso tem se expandido, principalmente agora, no momento do pós-Covid, que todo mundo também precisa, né, enxugar custo. E enxugar custo não significa necessariamente desligar pessoas. Eu sempre acreditei no processo de automatização de processo, de modo que ter as pessoas que nós temos no time para desempenhar outras funções que a gente hoje não faz. A gente às vezes não faz um atendimento ao cliente tão bacana, a gente às vezes não inova porque não tem tempo de estudar outras coisas. Então, assim, tarefas a serem desenvolvidas na empresa tem infinitas. O que a gente tem entendido é que tudo que é repetitivo e que é mecânico, ao longo do tempo, vai ser feito por um robô. E isso, claro, que vai despertar várias preocupações, não só desse ponto bem pragmático que eu estou falando aqui para vocês, que a gente tem que se manter atualizado, tem que acompanhar essas mudanças, mas também isso vai afetar uma camada da população de baixa escolaridade, de baixa condição financeira, que vão ter gravíssimos problemas sociais e que a gente também tem que refletir. Mais para frente, eu vou falar das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas para abordar e para enfrentar essa questão da força de trabalho sendo invadida pela tecnologia, que não adianta a gente achar bom ou ruim, é um fato, e a quarta revolução que eles estão chamando, que é essa revolução não da área de TI, mas essa revolução da inteligência artificial, do Big Data, da internet das coisas, né, que vai moldar tudo isso. O chatbot, né, é outra coisa fantástica que a gente convive toda hora, que a gente liga, conversa no celular com um robô, né, um chat, que é uma pessoa, que é um robô, não no sentido robô humanoide, mas é uma programação que responde conosco. Recentemente, vocês viram até uma faculdade que usou robôs para corrigir prova. Não estamos falando novamente se é bom, se é ruim, estamos contando um fato.
robôs conseguem atender pessoas, e até fatos excelentes, né? Eu vi várias empresas que melhoraram o índice de satisfação do cliente quando eles puseram nas perguntas mais frequentes, no atendimento, um chatbot super eficiente que resolvia dos principais problemas. Então, o chatbot é uma realidade. Aqui eu coloquei a entrega de comida do iFood por drones. Isso já é testado na Amazon, mas eu gosto de falar do iFood, porque o iFood é uma empresa que sediada em Campinas, e ela já está testando a entrega por drone. Mas, Vanessa, daí o que pode acontecer? O que vai acontecer? Né? O que vai acontecer? Talvez ela não precise mais dos entregadores. Isso vai baratear a entrega e vai trazer mais segurança. Aí, todo mundo pergunta assim, eu fico na dúvida, mas as pessoas vão aceitar isso? O que a gente vê ao longo das inovações, nesse momento de aculturação das inovações, é que as pessoas acabam, na verdade, gostando da comodidade, que é a comodidade que o Netflix dá pra gente, que é a comodidade que a Amazon dá pra gente, que é a comodidade do Uber dá pra gente. Então, esse universo de disrupção também está vinculado com comodidade e com menor preço, não é? Então, toda vez que a gente vai pensar num produto, que vai, né, pensar em um serviço, a gente tem que pensar quem que vai ser meu concorrente e o que ele vai poder fazer, né, que vai trabalhar nessas duas vertentes tão relevantes para a gente. E, por fim, eu falei aqui do carro autônomo, que vocês já sabem que no Vale do Silício ele é uma realidade, né, já super testado, e que, quem sabe, com o 5G ele começa a ser cada vez mais utilizado, né? Isso também vai afetar uma porcentagem grande de trabalhadores, né? Que não vão ter. Eu, particularmente, vou ficar muito feliz, porque dirigir não é meu forte, né? Eu vou ficar muito feliz quando tiver um carro autônomo e a gente puder ter acesso a essa compra. Então, um parêntese aí, né? Essa geração, ela não pensa em posse, não é importante ter o carro, é importante ter a casa. Isso é muito interessante, é muito mais o uso. Então, o uso da casa, o uso do carro. E aí eu fico também pensando que uma das minhas várias dúvidas é como será a indústria automobilística? Se no futuro as pessoas não vão querer ter um carro, elas vão ter aluguel de carro, compartilhamento de carro, né? Hoje eu posso emprestar o carro do meu vizinho lá por compartilhamento e pagar. Como que é essa indústria? Como que essa indústria também tem que se reinventar e olhar todo esse cenário que está se passando? Então, o que nós falamos até agora, fazer um pequeno resumo, foi o que é o lifelong learning, que é essa necessidade de aprender continuamente, porque tudo flui, tudo muda. De onde que vem essa mudança? Essa mudança vem do cenário, do VUCA, do complexo, vem da tecnologia e que, por sua vez, aí transborda na questão da automação, da internet das coisas, da inteligência artificial e de todos os outros experimentos que a gente tem visto e que, num futuro muito próximo, podem se tornar realidade. E aí, agora, viria um terceiro ponto aí da nossa conversa, que é como ser, né, um eterno aprendiz. Eu me estendi bastante nessa parte de por que ser, porque eu só me convenci depois que eu li muito, por que é necessário, por que eu tenho que me adaptar, quais são as mudanças que estão vindo. Eu não sei, pode ser que para vocês, que talvez tenham uma familiaridade maior com a tecnologia, isso era muito evidente. Para mim não era. E eu só consegui ver e, assim, ter uma convicção interna dessa provocação depois que eu vi todas as peças montadas aí desse quebra-cabeça. Eu não sei se tem alguma ponderação, Júlia. Eu acho que acho que tá bem de acordo. Eu acho que é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, né? A necessidade de além de, por si próprio, da sua própria carreira, do seu pessoal, você levar isso para o seu negócio também. Porque não é só você que tem que aprender. O seu negócio está aprendendo. Você está trazendo pessoas que têm essa mentalidade para o seu negócio para você sempre evoluir. Então, é sempre estar atento a esse tipo de pensamento, né? Não tem como a gente... Desculpa. A respeito da questão da complexidade do mundo, né? O Murilo Gun, ele tem feito um movimento aí para inaugurar uma nova era, né? Ele até brinca, ele fala assim, eu não sei se eu posso só falar que é uma nova era e já está feito, se depende do historiador ou não, né? Foi porque, assim, nós estamos na pós-modernidade ainda, e qual é a relação entre elas? Não tem mais, né? Já passou isso.
E muita gente fica ainda esperando o novo normal, né? Ah, como vai ser o pós? Como vai ser o pós? O pós é construído agora, né? O mundo não parou. Na palestra passada do Maurício, né? Você viu, o Banco Central está lançando um novo meio de pagamento. Então, como é que estão os CFOs aí? Eles estão olhando isso, não estão vendo? Estão preparando sua equipe para isso? Quer dizer, não tem o pós, né? O pós você vai fazer agora, o mundo não parou, né? Agora vem a parte lá, né? Como a gente vai ser um eterno aprendiz? Como a gente vai ser um lifelong learner, né? Learner aí em inglês, o aprendiz. Hoje procurei no Google um anúncio no LinkedIn para saber se eu poderia ser trabalhar no Google sem graduação. Aí, né, vocês estão vendo esse risco torto que eu fiz aí, é uma vaga em São Paulo, tá, gente? Vocês entraram no Google, tá aberta. A vaga é o seguinte: você precisa ter graduação, que é o degree, né, o diploma de graduação, ou equivalente experiência prática. Então, assim, tem muito discutido, eu que sou da área de educação, né, muito discutido isso. Ah, mas eu preciso fazer graduação? Eu preciso de um diploma formal? Assim, é uma questão filosófica, eu vou falar e depois eu quero até ouvir o que vocês pensam disso. Então, uma história bem curta, muito interessante. Eu trabalhava numa grande empresa de educação que se preocupava muito em inovar. Então, volta e meia, recebia pequenas startups para discutir, né, as techs. E eu lembro que eu fui ver um projeto que era um pequeno grupo de alunos, de meninos que tinham 22 anos, 21 anos, que eles tinham feito um chatbot, eu expliquei para vocês aí, que é como se fosse uma programação. Esse bot, ele estava no Messenger do Facebook, e eles começaram a dar dicas e questões do Enem. E em pouco tempo eles ficaram famosos no Brasil, porque imagina você treinar questões do Enem, né, com o celular, com o Facebook, há 4 anos atrás. Isso era considerado muito, muito bacana, muito inovador. E eu fui escutar o projeto, a gente tinha uma ideia de aproveitar essa ideia do bot para a ação também. E ele explicou tudo e eu fiquei abismada, né? Fiquei abismada com ele. E eu falei assim, você tem 22 anos, você tem graduação? Você terminou a graduação? Não, eu não terminei, eu larguei quando ela estava me atrapalhando. Eu estava na faculdade, na faculdade do interior de Minas Gerais, nunca vou esquecer. Eu estava na faculdade e quando a gente bolou toda a solução e precisava testar, a gente usou o servidor da faculdade. E eles ajudaram bastante a gente. Mas depois o negócio cresceu muito e a faculdade me atrapalhou. Então, assim, eu parei, né? E um dia, se der, eu volto, né? E eu, naquela época, não conhecia tudo isso, eu fiquei assim, nossa, meu Deus, mas ele não vai fazer graduação. Mas, veja, hoje eu conheço, o Bruno está numa grande empresa de educação, o Bruno é um dos meninos muito talentosos, assim como se vocês lembrarem daquele discurso memorável que o Steve Jobs tem, né, que ele ministrou, ele fala que ele começou a graduação, mas aquilo não fazia o menor sentido para ele, que ele se matriculou numa disciplina de geografia, que ele nem sabia por quê, e que aquilo foi bacana, ele gostou muito, e que anos mais tarde ele foi descobrir que essa disciplina foi fundamental para ele, porque toda a usabilidade, a beleza do que, né, a experiência do usuário que a Apple inovou por meio de Steve Jobs, parte dos conceitos ele trouxe daquela aula de caligrafia. Então, assim, hoje a gente já vê uma porcentagem, principalmente em empresas de TI, em empresas também de bancárias, não sei aí, Maurício, mas eu vi que a Nubank, por exemplo, ela não tem a necessidade de ter a faculdade. Ah, então não tem faculdade, qualquer conhecimento serve? Não, é muito claro. Ou uma experiência prática equivalente. Se eu fosse essa vaga, se eu fosse entrevistadora dessa vaga e eu fosse chamar o Bruno, era óbvio que ele tinha uma experiência equivalente. Ele fez um projeto, ele tinha números para mostrar, ele tinha o projeto andando e a quantidade de clientes também que eles obtiveram com essa ideia do bot educacional. Então, quando a gente fala não precisa fazer graduação, é temerário, porque parece que a gente não precisa fazer graduação e não precisa mais, né, ter um conhecimento formal. Isso não é verdade. O que é verdade? Que a faculdade deixou de ser uma chancela, uma demonstração que você tem um conhecimento. Isso porque muitas vezes, vocês sabem, a gente pode conhecer, conversar com pessoas que são formadas nas mais renomadas universidades, mas não sabem fazer algo, ou não aprenderam aquilo.
Então, a universidade deixou de ser sinônimo de conhecimento. E a gente viu, por outro lado, que o mercado muitas vezes traz aquela competência, traz aquela habilidade que a faculdade pode dar ou pode não dar. O que eu entendo a graduação como um processo importante? A gente tem que ter, e essa ideia do Karnal até não é minha, ele tem que ter um conhecimento estruturado inicial. O que é um conhecimento estruturado inicial? A gente tem que ter uma base de conhecimento importante e estruturado para a gente dar o pontapé na nossa vida de aprendiz. Não é? A gente não consegue ser aprendiz sem a gente ter um conhecimento, né? A gente tem que ter uma estrutura de conhecimento. Então, vou dar o meu exemplo. Eu tenho mestrado, fiz uma carreira inteira acadêmica no direito, mas eu não atuo com isso. Isso invalida o que eu estudei, isso invalida a faculdade que eu fiz? Muito pelo contrário. Eu tenho a plena convicção de todas as minhas melhores habilidades. Escrever, falar, persuadir, relacionar, resolver problemas, veio do direito. Tudo que eu tenho disso, de quando a gente fala de soft skills, ou mesmo de pensar rápido, veio de algumas experiências que eu tive resolvendo casos difíceis no direito. Então, assim como hoje não há uma necessidade de você ter uma formação que vá, um conhecimento que vá te seguir para o resto da vida, que você vai usá-lo, né, viver daquilo, ser tua fonte de renda, no caso de quem é trabalhador, mas é um conhecimento estruturado. Então, assim, se você é da área de TI e tem uma experiência, e tem as certificações que têm grande validade, pode ter ou pode não ter, mas, por exemplo, eu ficaria muito desconfortável de ser operada por um médico que não fez graduação. Então, tem áreas também que, pela sua própria técnica, ela vai exigir sempre que tenha um conhecimento mais aprimorado, mais atestado, mais aprofundado. Mas isso não acontece em todas as ciências. O direito, no caso, ainda tem uma chancela e uma necessidade da autorização da OAB, né, para você exercer a profissão, mas em si a faculdade tem essa chancela, essa importância. E pode ser também que não faça faculdade, eu vou morar lá no Vale do Silício, vou trabalhar numa startup, vou me dedicar àquilo, vou estudar, não tem problema, é um conhecimento estruturado inicial. O que não dá para a gente falar assim, não faço faculdade, não tenho uma experiência, né, e vou ser contratado em algum lugar. Isso não vai acontecer. Essa questão também de ter o conhecimento estruturado inicial, que a faculdade não vai representar a profissão que a gente vai exercer, né, para o resto da vida. Hoje, as expectativas e todas as pesquisas apontam que a gente vai ter 4, 5 carreiras ao longo da vida. Não só por conta das mudanças, que implicam em ter profissões que ainda não foram criadas, né? Tem um slide que eu vou mostrar para vocês. 85% das funções que estarão disponíveis em 2030 não foram criadas ainda. Então, assim, pode ser que eu mude de carreira, porque a função que eu vá trabalhar ainda não foi criada. Mas também a gente vai viver mais, né? Se você olhar a nossa curva, a nossa história de natalidade, você vai ver que diminui, né, a população mais jovem e aumenta a população idosa. Então, nós vamos viver mais e vamos ter que trabalhar mais. Então, tudo isso faz com que a gente vá colocando, né, conhecimentos ao longo da nossa vida e desempenhando várias carreiras. Então, isso exige da gente o quê? Um pensamento mais flexível e não ficar tão aferrado. Por exemplo, qual hoje é a importância tão grande de uma pessoa escolher a graduação, né? Claro que escolher a primeira graduação, claro que é importante, nunca vai deixar de ser, eu acho, né? Mas não precisa saber que vai morrer com aquilo, né? Você pode ter outros caminhos com aquele conhecimento, te dar, ser degrau para pisar em outros áreas, né? Então, essa ideia E aí eu coloquei aqui para vocês a fotografia da Faculdade de Salamanca, que foi fundada em 1215, uma das faculdades mais antigas do mundo, e que vai outra coisa super importante na discussão do lifelong learning, que é a mudança do papel da escola, né? Acho que nesse momento que está todo mundo em casa, todo mundo tem filhos, né? Ou que você está estudando também, está refletindo sobre esse papel da escola, sobre onde a gente aprende, como a gente aprende. E o que a gente sabe é que hoje não tem uma única fonte, e que a escola também tem que rever o seu papel. Porque se a gente fizer uma experiência simples, uma pessoa de 1300
dormisse e acordasse hoje e ela fosse uma escola, ela ia reconhecer, porque ia estar da mesma forma lá alguém explicando, um monte de gente ouvindo, não é? Então, esse modelo que a gente conhece hoje como escola, e por tudo que a gente tem passado, das inovações tecnológicas, a questão da própria a pandemia, que acelerou várias mudanças que já estavam em curso, pressiona urgentemente para a mudança da escola, a mudança do papel de aprendizagem e a mudança do papel do professor, tá? E por que é assim? Porque, olha, gente, isso aqui é muito bacana, que mostra uma pesquisa, só para vocês terem uma ideia, de 1960, que é a pirâmide ou cone de conhecimento do William Glasser. Ele mostra como que a gente efetivamente aprende. A gente aprende 20% quando a gente ouve. A gente aprende 10% quando a gente lê. A gente aprende 30% quando vê. Quando a gente está numa aula, que a gente vê e ouve, a gente tem a apreensão de 50%. Na verdade, hoje, com a capacidade de concentração cada vez menor das pessoas, da criança, a capacidade de absorção em longos períodos é muito baixa. Eu tenho uma filha de 4 anos e assiste, né, desenhos curtos. Outro dia eu pedi para ela, vamos assistir um filme da Disney, né, Frozen, essas coisas. Sabe o que ela me disse? Não, mamãe, filme é muito comprido, vamos deixar algo curto, né, 4 anos. Então, vocês pensam assim, com tudo isso de avanço, tudo isso de tecnologia que essas crianças estão acostumadas, ficar 4 horas ouvindo alguém falar, isso eu acho que não vai mais pertencer. E esse papel da escola vai ter que reformular para a gente entender isso. Vocês vejam que essa pesquisa é de 1960, e hoje ela é muito utilizada porque ela é a base teórica das metodologias ativas, das metodologias com significado, né, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar. E o que tem a ver isso com a gente adulto? Tem a ver como a gente adulto quer aprender, como a gente adulto vai aprender. Então, você tem que saber, se você está ouvindo uma palestra, né, tal, você tem a capacidade e a probabilidade de absorver 10%. E se você não revira esse assunto ainda, você vai esquecer, porque a gente também tem baixa retenção, quando você não usa outros instrumentos combinados, como, por exemplo, escrever, como, por exemplo, rever no outro dia. Então, o que é muito eficiente para a gente em termos de aprendizagem? Quando a gente faz projetos, quando a gente dá uma aula, quando a gente dialoga e troca ideia com o outro. Então, isso vem bem ao encontro do renascimento da pedagogia de projetos, de a gente pôr a mão na massa, né, o movimento maker, que a gente aprende fazendo. Então, quando a gente pensa assim, como que eu vou me capacitar, eu adulto? Você vai ter que ver e entender e ponderar também isso. Como que você aprende, como que você gostaria de aprender, para que não faça aquilo, não faz de conta, né? Eu assisto as palestras, porque agora, né, a gente tem um movimento de muito conteúdo de qualidade disponível. Eu ouço, mas eu tenho que pegar o caderninho e anotar tudo. Porque se vocês olharem aqui meu caderninho, cada palestra, eu vou lá e anoto. E agora, de vez em quando, vejo, eu anoto pontos, tiro foto, né, de algumas telas que eu acho interessante no celular, porque é uma forma que eu entendi que eu não posso só ouvir aquilo e aquilo, né, vai sair de mim se eu não tiver um esforço de retenção. Mas a gente tem que procurar sempre pôr a mão na massa. Então, o que eu me predispus quando eu comecei a fazer o curso lá de Educação e Tecnologia, eu escrevo um parágrafo, eu escrevo uma reflexão, sempre que eu vejo um vídeo de 20 minutos na minha cabeça, eu estou começando a compartilhar as coisas que eu tenho aprendido. Isso tudo para a gente ajudar a montar esse arcabouço, esse arsenal que tem que ser a nossa inteligência e a nossa esfera de conhecimento. Tá? Então, a escola está preocupada com isso e a gente também na vida adulta tem que ver isso. Aqui eu quero chamar bastante título para vocês. E quando a gente fala das skills, das soft skills, das hard skills, mas a competência mais importante que a gente tem que ter é aprender a aprender. Parece que é simples, mas não é. Como eu aprendo? Como eu consigo primeiro aprender e depois começar a produzir conhecimento disso? São etapas diferentes. Mas como que é a minha forma de aprender? Também tem a questão de teste da personalização. Eu aprendo mais lendo, eu aprendo mais ouvindo, eu aprendo fazendo como todo mundo,
mas discutir e pensar, gastar uns minutinhos sobre isso, de onde você vai continuar estudando, o que você vai fazer para estudar, vai fazer um curso livre, vai ver uma palestra, vai fazer uma pós-graduação, vai fazer uma outra graduação, segunda graduação cada vez mais comum, e como que você vai aprender, como que você vai continuar estudando. E aqui, por fim, é o que você vai aprender. Aqui eu gosto demais, que é a forma, aqui está escrito que são as formas de skills, que são as habilidades profissionais, mas também a gente fala carreiras. Da mesma forma que a gente fala aprender em T, a gente tem a carreira em T, a carreira em I, e a carreira aí que no Brasil a gente chama em X, que é a generalista. O que é o I? O I é assim, eu fiz direito. E eu, até hoje, estou advogando no meu escritório da mesma forma que eu aprendi, sem entender de marketing jurídico, captação de cliente, sem entender de geometria, de database, sem entender de instrumentos alternativos online, sem entender de tudo que inovou e que o direito está hoje oferecendo no ponto da tecnologia. Então, é uma carreira em I e é um conhecimento em I. O conhecimento em I não é desejável. Não é o que a gente espera, isso é um conhecimento do passado. A carreira em T, então, eu tenho, assim, uma verticalização, eu tenho um conhecimento sólido de uma área específica, no direito, mas eu também tenho um conhecimento pesado, na horizontal, né? Eu também gosto de aprender outras coisas. Hoje, na verdade, eu gosto de aprender sobre e-commerce, marketing de conteúdo, atendimento ao cliente, sucesso do cliente, cliente no centro, análise do comportamento do consumidor, e até estou ensaiando aí fazer um curso básico de fundamentos de ciências de dados, que eu acho que vai enriquecer muito a minha formação. Então, a gente tem que buscar isso, ter um sólido, mas olhar ao redor e também entender todas as outras variáveis que compõem aquele cenário que a gente está participando. E é justamente isso que eu tentei fazer aqui nesse bate-papo. Eu tentei, eu quero entender melhor o que é o lifelong learning. Eu não fiquei só falando na educação, não, eu tentei ver no direito, na filosofia, na gestão, em todos os outros ramos que também estudam e participam dessa compreensão do lifelong learning para entender o que ele significa. E esse aqui, esse generalista, que é um cargo mais de liderança, em que você vai ter algumas verticais, né? Então, tem um conhecimento mais sólido, né? Por exemplo, eu gosto, né, de marketing, conhecimento, marketing de conteúdo, uma das minhas grandes paixões, marketing de conteúdo, né? Conheço um pouco de ferramenta de tecnologia educacional, conheço de finanças, e isso, então, é o perfil daquele que vai ocupar um cargo de liderança em termos de competência. Aqui embaixo aparecem duas palavras importantes nesse cenário de lifelong learning que a gente tem escritos, que é o reskilling e o upskilling. O reskilling é a questão sempre de estudar para sempre, né? Então, é reaprimorar aquela habilidade, rever aquela habilidade, refazer, que é quase que sinônimo do lifelong learning. E o upskilling é um aprimoramento de uma área técnica, né? Então, eu entendo de direito, eu vou fazer uma pós em direito do trabalho, né? Então, eu estou fazendo um upskilling. Eu estou aprimorando uma habilidade, uma skill que eu já tenho. Agora, quando eu abro esse leque, na verdade, eu vou estar falando de upskilling. Me atrapalhei aqui, já voltei para o começo. Mas, enquanto isso, né, Júlia, eu combinei com você que eu ia falar um pouco das habilidades, né? Das habilidades, das soft skills. Sim. Né? Eu não estou conseguindo ler o que está escrito. Upskilling, perfeito. Então, o Fórum Econômico Mundial, ele tem se preocupado e colocou aí, ele tem visto, né, essa questão da robotização, da automatização e da força de trabalho. E isso, gente, fez com que ele fizesse vários estudos acompanhando, dizendo quais são as habilidades desejáveis, né, de tempos em tempos. Então, ele fez isso em 2016 e previu lá as habilidades importantes para 2015 e previu as habilidades importantes para 2020. O que eu queria chamar a atenção para vocês aí? O que eu coloquei em vermelho, criatividade, era algo desejável em 2015 e que passou a ser quase fundamental em 2020. E vai ser cada vez mais importante. E por que criatividade é tão importante?
porque é o que a máquina não consegue fazer. É o que a máquina, por enquanto, ela não consegue ter criatividade, ela não consegue ter aí o pensamento crítico, por enquanto, né? Ela não consegue fazer o gerenciamento de pessoas, por mais que a gente tenha ferramentas que façam esse gerenciamento, a máquina tenha ferramentas de gerenciamento de pessoas, ela não consegue fazer isso. Então, vocês vejam, capacidade de resolver problemas complexos. Qual faculdade te dá isso? Inúmeras. Então, você não está atrelada necessariamente a um conhecimento. Pensamento crítico, porque como o mundo é ambíguo, né, no mundo VUCA, a gente tem que ter a possibilidade de ter pensamento crítico, resolver problemas sem ter todos os dados, porque a gente não tem todos os dados para decidir. Mas se você tem um grande repertório e conhece muito do que cerca a realidade que você tem que decidir, a chance de você ter uma decisão mais assertiva é melhor. Aí, Júlia, me fala um pouco, o que você... Aqui a gente está falando de soft skills, o que tem coisa de soft skills que pode acrescentar aqui? Então, só relembrando até o que a Vanessa já falou, né, na palestra, né, de que o que são as hard skills e a diferenciação para soft skills, né, que as hard skills são coisas mais técnicas e as soft skills são o que vai te diferenciar algo mais humano mesmo, né. Então, o que a gente tem, muitas pessoas têm medo do que ela falou da robotização, de o que isso influencia, o medo que eu tenho dos robôs roubarem meu trabalho, as coisas que vão acontecer. Então, são coisas que... Eu escutei uma frase muito legal esses dias, que as hard skills, elas te fazem ser contratada e as soft skills te fazem ser promovido ou chegar a cargos mais altos. Então, são ou ser fatores... que você não aceita, não é mesmo? Então, o que você precisa, o que está atrelado ao ser humano, a diferença entre a robotização e a humanização, coisas que você precisa desenvolver, a sua liderança, o seu gerenciamento de equipe, a sua percepção do mundo. Então, são várias conquistas que você tem dentro de personalidade, de vivência em coletivo, que são necessários para você sempre visar e olhar e saber diferenciar coisas que talvez outra pessoa não consiga. Então, são fatores que realmente te tiram um pouco do medo, da ameaça, porque você é capaz de ter uma visão mais ampla e conseguir ser mais assertivo nas coisas, né? Exatamente. Que antigamente a gente chamava de visão sistêmica, né? O que o gestor tem que ter uma visão sistêmica? Ele tem que saber, olha, eu fiz um curso, o que tem? Ah, fiz um curso, o que tem o curso? O curso tem que entrar no sistema, o curso tem que boletar, o curso tem que ter falta, o curso tem que ter regra do MEC, o curso tem que ter autorização, como que eu vou divulgar esse curso, como é o professor, com a titulação. Então, um monte de infindáveis variáveis que, se você tem uma noção do contexto que está imerso, claro que você tende, né, tudo tende a ter uma orientação melhor, decisão melhor. E aí, outra coisa que eu vi aqui rapidinho no chat, que o Zé Maria estava falando que na formatura, na aula magna da Poli, o professor disse que eles tinham que ser autodidatas, né, que eles tinham que buscar, conhecer, etc e tal. Eu tenho uma frase da minha faculdade que eu sempre levei comigo: a gente sabe quando uma faculdade foi boa, quando ela te ensinou a pensar. E não quer dizer que a faculdade é boa, quer dizer, se você fez uma boa faculdade, se você se dedicou, né? Não quer dizer necessariamente de quem te ministra o curso, porque tem o seu papel de protagonista no conhecimento. Então, eu acho que eu fiz uma excelente faculdade, porque essa capacidade de resolver problemas, de articular, vem do que a gente, né, parte daquele primeiro conhecimento estruturado. E aí você vai ver que muitas dessas habilidades são, claro, ligadas ao hard, mas também ao soft, porque o lifelong learning não significa só a gente ficar preocupado nas habilidades técnicas, não é? Que é uma tendência humana, mas a gente tem que ampliar e investir nas habilidades que são sociocomportamentais, né? Eu vou dar um exemplo meu, porque é mais fácil. Eu tenho que investir bastante na escutativa. Não é meu forte. Eu gosto de falar, gosto de ser dinamismo. Então, assim, é um ponto de melhoria e eu tenho que, por meio de curso, de técnica, a gente, né, cada um vai ver o caminho que tem que fazer, mas eu sei que é um ponto e eu vou ter que trabalhar com isso. Se você tem a gestão de pessoas, se você não tem paciência para negociar, se você, né, tudo isso a gente vai ter que moldar e trabalhar. O Dante está aqui me dando essa grande
alegria, né, de estar aí. O Dante foi o nosso primeiro palestrante. O Dante foi meu coach, né, com muito orgulho, aprendi muito com ele, né. E o que faz o coaching? Você faz lá um mapeamento das suas habilidades e competências e, junto com ele, escolhe, olha, vamos trabalhar essa, eu preciso melhorar nessa, eu tenho esse objetivo. E aí, com o Dante, eu trabalhei bastante delegação, né, Dante? E fui, assim, bastante feliz depois desse trabalho bonito e outras competências também. Mas o importante de tudo isso é a gente buscar essa melhoria, né? Todo mundo tem pontos de melhoria, não só técnicos, como também socioemocionais, e a gente tem que buscar melhorar sempre. E a pandemia também. Oi. Acho que a gente já pode até incluir aqui uma pergunta que o próprio Dante fez, que ele faz assim: pensando em carreira, o que fazer no curto prazo para não sermos substituídos pelos robôs e inteligência artificial? Por onde começar a mudança? Dante, isso que aí é tudo isso. Eu disse, tudo esse arcabouço é para provocar a pessoa. Provocar no sentido que não tem chance. A gente tem que olhar para frente e vai ter que fazer uma atitude, né? Porque o lifelong learning é uma atitude de aprendizado, né? Assim, eu vou ficar fazendo curso. Não, você faz uma decisão no que você vai aprimorar. Eu falei bastante das habilidades, né, técnicas, no conhecimento em T, em X, né, que são as áreas que você tem interesse, ou que são circundantes da sua área mãe, porque, assim, quando a gente fala de inovação, vocês sabem, tem professor de inovação aí, a inovação dificilmente vem de dentro. A gente olha para fora para ver inovação. Eu sempre pensei isso quando eu trabalhava nos produtos, olhar para fora, porque é lá que vai estar um elemento disruptivo. Esse olhar para fora significa você mapear, talvez, o que você tem que estudar para ser mais feliz na sua carreira ou para ter um profissional mais completo. Olhar assim, olha, eu quero ser um profissional de TI, eu quero ser um profissional de finanças. Quais os conhecimentos que podem agregar e ser um diferencial para mim? E fazer um plano de carreira aí, né, Dante? Eu não sei se está em uso ou desuso, mas fazer um plano para você de aprendizagem, né? Olha, vou aprender isso, aí refletir como eu vou aprender, que tempo eu vou aprender, como que eu vou depois treinar isso. E aí, de novo, né? Não focar apenas nas habilidades hard, mas também nas habilidades softs, investir tempo nas habilidades softs, né? Em melhorar, em entender. Tanto que vocês vejam, né? Hoje, um dos temas mais procurados, outro dia eu estava vendo o Google Trends, que eu gosto de ver, sou curiosa, um dos temas mais buscados é a inteligência emocional. Por que o tema é mais buscado? Porque esse processo da gente ter ficado em casa, da gente ter parado um pouco, ou se movimentado para outros ares, faz com que a gente tenha que ficar sozinho com a gente mesmo. E aí os conflitos, as coisas que a gente já estava descontente, eles florescem muito, né? Florescem na relação com o outro, mas todo mundo tem uma história assim. E isso faz a gente perceber muito, né, diretamente que tem alguma coisa que a gente precisa melhorar. E aí, por que tem tanta essa procura? Porque a gente também não é só a parte técnica, a gente leva para o trabalho muito mais do que a parte técnica, né? A gente, como diz aí, contratado pela parte técnica, mas é desligado ou é promovido pela parte socioemocional, não é? E tem como melhorar isso, tem mecanismo, tem caminho, né? Você não está sozinho, você pensar, fazer uma autoanálise séria que você vai ver aí o que você pode fazer. O Dante é uma, né, dessas alternativas aí que eu coloquei, um coaching, né, para te orientar e que tem muita experiência, que você confie bastante. Vanessa, eu acredito que a gente consegue encaixar aí também, dentro desse contexto que estamos trabalhando agora, né, a pergunta que o Maurício colocou, né, porque diante desse cenário que você tem o aprendizado abundante na internet, né, Talks, YouTube, e TEDs e por aí vai, né, qual o papel do professor nessa questão de novo aprendizado, né? Maurício, muito importante essa pergunta, eu esqueci de falar. Exatamente, uma profusão absurda de informação, né? Só que aí surgiu outro problema. Aquela informação é verídica, aquela informação é confiável. Eu tenho 200.000 dúvidas, às vezes, quando eu leio se alguma coisa é confiável. Então, vai necessitar cada vez mais de uma curadoria de conteúdo, né? E a gente que é mais maduro, né? A gente já sabe disso, nem tudo que a internet traz é o verdadeiro, o mais atualizado, pode ser um ponto de vista da pessoa.
Então, a gente tem que ter essa preocupação de curadoria. O papel do professor no futuro, que a gente tem visto e tem desenhado e tem discutido, é um orientador, Maurício. Ele é aquele que dirige os estudos, estimula, orienta, acompanha o plano, mostra todas as ferramentas que a pessoa pode usar para chegar lá no caminho, na busca do tesouro, mas ele não é o dono do conhecimento único em que o aluno fica passivamente ouvindo o que eu tenho para falar para você que é mais importante. Então, nisso, o aluno tem um papel muito passivo no conhecimento, por isso que a retenção nossa também é baixa. À medida em que você é protagonista desse processo, a aprendizagem é minha, eu que vou buscar essas fontes de conhecimento, fonte não, né? Eu que vou buscar esse conhecimento, a retenção, eu vou resolver esses problemas. O professor, ele é um motivador, um inspirador, um orientador, um acompanhador do plano e, claro, ele vai fazer esse papel junto de curador do conteúdo, né? Ele vai dizer, olha, você tem que resolver o problema lá naquela comunidade XYZ, eu quero que vocês vejam esses textos, esses autores, claro, você pode trazer outro, mas a base é essa, e eu vou estar aqui para a gente discutir toda semana, né, conversar qual vocês têm progredido. Qual que é o problema que isso esbarra? E isso até já foi um debate entre mim e o meu marido sobre a minha filha. Porque, assim, a gente está muito acostumado com uma educação conteudista. Eu tenho um conteúdo enorme que eu tenho que saber no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, de tudo, pronome de tratamentos, coletivos, né? Infinitas coisas que a gente tem que saber para a gente ser aprovado, né? E depois para passar no vestibular. Quando você passa para esse modelo de projetos, de protagonismo, você não tem mais, não fica atrelado ao conteúdo. Eu não vou ver os pronomes de tratamento, talvez eu não consiga mais dar conta desse enorme conteúdo que a gente tem hoje. Então, a gente passa de uma educação passiva, conteudista, para uma educação ativa, que vai desenvolver outras habilidades, vai ajudar a pensar, resolver problemas, tal, mas talvez todo o conteúdo a gente não consiga passar. E isso aflige muitas pessoas. Elas pensarem que pode faltar algum conteúdo. Só que, assim, a gente tem que pensar, e hoje eu fazendo a palestra, eu refleti sobre isso. Por que ficar tão atrelado com o conteúdo se o conteúdo muda tanto? Né? Não estamos dizendo que a pessoa não vai saber pronome de tratamento, a pessoa não vai saber o verbo, vai saber a caixa de ferramenta básica para português, para matemática, para qualquer que seja a área de conhecimento dele. Mas o que adianta ele ter todas essas ferramentas se ele não sabe operar a máquina? Né? O que adianta saber ter todo esse conteudismo, parece, né, engolir o livro, mas não consegue operacionalizar esse conhecimento? Então, eu mesma, que já fui muito adepta desse conceito do conteudismo, de tem que dar todo o conteúdo, hoje eu mudei. Hoje eu acredito que não. Hoje eu acredito que seria muito mais rico, mais produtivo a gente trabalhar nessa ideia de conteúdo básico e trabalhar essas modalidades do aluno protagonista em outros cenários, em outros diferenciais, e seria muito mais efetivo para a vida dele como pessoa, com as habilidades hard e com as habilidades soft. Aqui no Brasil, a gente só tem uma experiência, que é uma faculdade de educadores, que fica em Foz do Iguaçu, a Faculdade Unamérica, do professor Rion, e ele aboliu a ideia de disciplinas. Ele só trabalha por projetos. E é muito lindo o projeto acadêmico, porque eles têm um projeto interdisciplinar, não existe mais a ideia de cada professor é dono de uma disciplina, e eles fazem os projetos dentro de empresas. E resolve problemas da comunidade do entorno em cada curso. Então, tem algumas iniciativas já, eu acho que está dentro da Purina, tem um curso, tem um outro curso que está dentro de uma farmacêutica, e assim, é muito mais prático. É uma experiência muito nova no Brasil. O MEC, às vezes, hoje que está modernizando as regras também, porque antes também era atrelado essa questão do conteudismo, mas tem que mudar a roda toda, né, Maurício? Porque o que adianta a gente ter uma escola dessa que o vestibular vai cobrar, né, qual é o pronome de tratamento que você fala com o Papa? Não resolve. Então, a gente teria que mudar uma mentalidade de gestão, de professor, de governo. Mas, assim, se você me perguntar qual é o caminho, eu acredito nisso. Tanto eu acredito nisso que eu quis trazer essa figura, que é a figura que me acompanha há uns 5 anos. Quando eu achei, eu nunca mais larguei dessa figura. É uma das minhas figuras preferidas, que diferencia o que é informação e o que é conhecimento. O conhecimento é a capacidade que a gente tem de fazer ligações e relações, e conexões.
Então, a gente vem de uma educação que é super conteudista, a gente fica pondo bolinha aqui, ó, a gente fica pondo dado. Dado. Mas se eu não tenho essa capacidade de utilizar esses dados e tornar isso conhecimento, isso de pouco vale. Então, essa história também da gente ser aprendiz, a gente tem que colocar as bolinhas aqui, claro, porque não tem conhecimento sem informação, né? Mas a gente tem que ter mais preocupação ainda de ter essa capacidade analítica, de ter essa capacidade de reflexão para fazer aquilo que é informação virar conhecimento. Então, eu acho que a educação também tem que fazer essa mudança de chave aí de informação para conhecimento. Tá? E o que a gente tem que fazer como pessoa? Ter atitude simples, que eu acabei de falar. Essa mentalidade de crescimento, uma mente aberta, não resistir às mudanças. E por que resistir às mudanças é tão difícil? Porque o nosso cérebro está acostumado por uma tendência, né, uma explicação até antropológica, né, de que não, é melhor não mudar, porque mudar consome muita energia. Então, é melhor a gente ficar onde a gente está mesmo. É muito difícil implementar uma mudança, a gente tem que fazer uma atitude para fazer uma mudança. Por isso que a gente resiste tanto à mudança, né? É uma coisa natural resistir à mudança. A gente, sabendo disso, tem que enfrentar. Tem que ter essa curiosidade de sempre querer saber por quê, como funciona, e humildade intelectual, né? Eu já trabalhei com muita gente que você não consegue conversar e debater com nada, porque a pessoa é professor de Deus, a pessoa sabe tudo, viu tudo, você não consegue debater, né? Então, a gente tem que ter essa humildade e até, assim, suportar essa dor existencial de não saber, né? De não saber. Eu não sei, eu não domino. Não sei, eu vou aprender, né? Vou aprender. E ser protagonismo, né, nesse processo. Aí é simples também o que eu falei do lifelong learning, das inovações, e eu vou só falar aqui 2 dados interessantes para a gente terminar. Eu me incomodava muito quando a gente falava da robotização, eu queria saber o tamanho do problema. Né? Qual que é o tamanho do problema? A gente está falando que vai ser afetado por automatizações, por robotizações, mas qual que é o tamanho do problema? O tamanho do problema está na tela. Até 2022, a gente vai ter, né, possivelmente, alteração em 75 milhões de empregos. Mas essas novas tecnologias vão gerar 133 milhões de ocupações novas. E são para essas 133 milhões que a gente tem que estar preparado e tem que se preparar para exercer. Mas o que acontece? Aí vem um problema sociológico, né? Uma parte não vai conseguir. Por que uma parte não vai conseguir? Porque uma parte da população faz atividades extremamente repetitivas, extremamente manuais, que a gente não sabe, claro que vão acabar, mas vão diminuir. Então, isso é um problema social que a gente precisa tratar. Agora, o problema da robotização é que, na verdade, a gente vai ter mais emprego do que demissão. E isso, claro, vai variar muito de acordo com esse grau de escolaridade, de acordo com a natureza da atividade que a pessoa exerce, não é? Mas é uma questão interessante porque você consegue, enfim, ver o tamanho do problema, né? Eu gostei muito disso. Aí, o que fica claro aqui, né? Até eu que não sou boa de matemática, que o gap é muito grande. A gente tem vagas, a gente não tem pessoas suficientes para ocupar essas vagas. E o que o Fórum Mundial fez? O Fórum Mundial, para fechar esse gap, né? O gap entre o que a empresa precisa e o que a skill que o empregado tem, só um programa que chama Reskilling Revolution. O Reskilling Revolution, se vocês quiserem depois, é uma plataforma criada pelo Fórum Mundial, mas ela também tem empresas, faz parte dela o LinkedIn, faz parte delas a Manpower, e também alguns países, o Brasil está lá. Você entra na plataforma, acho que tem aqui, você entra na plataforma e você vai fazer alguns cursos de habilidades que eles estão entendendo que é bacana. A plataforma ainda não está estruturada tão legal, os materiais que estão lá, eu achei que precisa de uma curadoria maior, mas o que é essa iniciativa, que é o que eu queria falar para vocês? É uma iniciativa de política pública, porque os países que estiveram no Fórum Mundial, vocês veem aí a data, ó, 22 de janeiro de 2020, uma coisa super atual. Eles se comprometeram nesse programa da Reskilling Revolution, que vai implicar, não é, em requalificação da mão de obra,
e vai envolver governo, sociedade civil, indivíduos e empresa. Então, esse movimento do lifelong learning, ele não vai ter só o indivíduo como responsável para fazer essa virada. Eventualmente, esses outros vetores, esses outros atores, eles também vão participar. Então, vocês vejam como essa questão do futuro do trabalho é uma questão super importante que vai afetar o planeta, não é apenas, né, o mundo da gente. E como que está o Brasil nisso, né? Foi feita uma pesquisa em 2019 perguntando de quem que é a responsabilidade, né? O que você acha? Né? Quem que tem que preparar o futuro do trabalho? O azul escuro, eu, o governo laranja, as companhias. O brasileiro, claro, eu, né? 67% das pessoas, né, já falam, eu sou responsável por esse processo. E 21% pensam no governo e 11% nas companhias. O que a gente vai ver aqui bem rapidamente? Que as companhias também têm feito um trabalho bacana de lifelong learning. Companhias, e aí quem é de TI sabe disso, que está desesperado para contratar um desenvolvedor e não consegue. Por quê? Porque é muita oferta e pouca gente para trabalhar. Então, as próprias companhias, vendo a necessidade de achar uma mão de obra que elas necessitam, elas têm começado a treinar os funcionários dela. Então, quando ela contrata uma pessoa que ela vai investir, treinar para ter aquela habilidade, ou ela começa desde já fazendo um programa de capacitação para que as habilidades que ela precisa para esse novo cenário seja desenvolvida nos colaboradores. Então, é super interessante ressaltar esse papel das empresas. Hoje, as empresas que eu vejo que as pessoas mais querem trabalhar é aquelas que apostam na capacitação dos colaboradores, não só disponibilizando tempo na carga horária de trabalho para que eles façam isso, mas também disponibilizando cursos, tutores, coachings, e fazendo da empresa um ambiente de inovação, um ambiente leve, um ambiente de aprendizagem. E aí eu quero colocar aqui, eu não sei se vocês conheciam, eu não conhecia, o Chief Learning Officer, né, que a gente já conhece o CFO, o CEO, o CMO, a gente conhece todos os C já. Esse eu não conhecia. Você conhecia, Renan, o Chief Learning Officer? O CLO? Não, isso também o não CLO conheço. também pode ser legal, né? Tem gente que é Chief Legal Officer, mas esse aqui não. Quem tem isso? A Manpower, o Facebook e algumas grandes empresas. O head é um head que vai cuidar do aprendizado da empresa. Ele vai fazer, vai mapear esses gaps, vai fazer treinamentos efetivos, que hoje os treinamentos das empresas, a grande maioria não é efetivo, vai fazer a inserção de tecnologia, vai fazer uma cultura de inovação, de colaboração, porque o futuro, eu tenho certeza, e isso escrito em vários lugares, é um futuro de colaboração. Então, falamos do papel do indivíduo, o papel do governo e o papel da empresa. E aí, para a gente terminar, nunca mais atual, né? Eu falei de tudo que mudou. Agora eu vou falar de tudo que continua tal como está. Darwin, né? A gente tem que se adaptar. E adaptando que a gente vai conseguir sobreviver. E a frase melhor para fechar, o Francis Bacon, filósofo inglês, ele é pai do empirismo, 1650. Conhecimento é poder. Isso não mudou. E isso talvez não mude tão num curto espaço de tempo. Conhecimento continua sendo poder. Então, lifelong learning, por todos esses motivos que eu falei, mas conhecimento continua sendo muito relevante na nossa vida. Era isso. Nossa, passei do tempo, hein? Acho que todos apreciaram, não tem problema, né? Muito a ver agora, principalmente com esse fechamento seu, né? O Bruno Reis, acredito que professor, para ele se colocar como pobre mortal, né? Ele disse a questão do relacionamento, né? Da afetividade, pensando aí na relação aluno-professor, será uma tábua de salvação, né? Dado a concorrência com o YouTube, né? Por exemplo, tem um trabalho que é feito pelo Semesp, né? E na segunda-feira foi a última apresentação deles, que trata justamente do uso da tecnologia no ambiente educacional, né? E o professor responsável, o Rodrigo Estevam, ele fez um questionamento em um desses levantamentos, né? Ele falou em que a sua aula ou a sua faculdade se diferencia do YouTube. Né? Exatamente, porque o conteúdo está em todo lugar, não é verdade?
O Bruno não é nenhum mortal, não, viu? Ele é professor da PUC, autor de livros, mestrando. Eu tenho a grande honra de falar que ele foi meu aluno. Esse menino tão chique e tão talentoso foi meu aluno. E ele é um professor nato, um professor vocacionado, né? O que é a vocação? A vocação é quando a gente tem um chamado, né? Tem um chamado para aquilo. E a afetividade, Bruno, eu acho que entra muito no processo de inspiração. Porque o professor, na verdade, ele é o grande motivador e o grande inspirador da jornada, né? Eu vejo lá os grandes professores que eu tive que marcaram a minha vida, você sabe, o professor Renan foi um deles, o que mais ele me transmitiu, independente de conhecimento técnico, ele tinha muito, foi um amor impressionante àquela ciência, a ser professor. E um amor tão grande que eu não consigo ir até hoje, né? Ele está dentro de mim até hoje. Então, a função do professor como um coaching, como um orientador, ele também tem uma ligação afetiva, porque não existe tudo isso que eu falei se a gente não tiver motivação, se a gente não tiver a atitude. Senão a gente vai virar robô, a gente vai virar máquina. E é tudo que a gente não pode, e é tudo que a gente não precisa. E ser humano e ter as competências e habilidades humanas vai ser cada vez mais valorizado. E quem sabe a afetividade seja aí uma das coisas mais valorizadas ainda, porque isso é uma coisa que o robô não consegue ter. Né? De novo, eu lembro aqui do Murilo Gun, né, Murilo Gun, que ele fala a respeito justamente disso, né? Ele fala assim que uma das maiores consequências da robotização, da automatização, da IA, é fazer o ser humano voltar a ser humano. Né? Ele falou, você não nasceu para ficar dirigindo lá, se irritando com o trânsito, ou coisa assim, você nasceu para ser humano. Né? Ele falou, então não é que a máquina vai roubar o emprego do homem, na verdade a máquina vai tomar o lugar que era para ser dela, que não era para ser do homem. Só uma coisa interessante também do ponto de vista social, né? Tem um candidato à presidência dos Estados Unidos, agora, o Andrews, eu esqueci o sobrenome dele, ele tem um projeto que está ficando famoso no mundo inteiro, que é a distribuição de de $1.000 por mês para cada americano para minorar os efeitos da robotização, da automatização. Mas não é uma proposta ideológica, tá, gente? Porque a proposta dele é $1.000 para qualquer pessoa, para o Bill Gates e para a pessoa da esquina. Se fosse uma proposta ideológica, seria só para quem tem necessidade. É uma proposta diferente. Todo mundo recebe $1.000, né, por conta dos efeitos. Uma proposta do ponto de vista sociológico, político, para enfrentar a questão, né? Que é o que a gente não está discutindo aqui, mas que não deixa de ser interessante. Eu acho que a gente permeou bastante a questão cultural, o que de país, de ser humano, de evolução, o que a cultura, o que o jeito, o que a história traz muito para a gente e como a gente tem que refletir sobre isso para trazer mudanças, né? Então, nós que fazemos as missões para o Vale do Silício, a gente vê muito a cultura local, a cultura que desde criança, que a comunidade, que todo mundo como um todo se prepara para uma visão diferenciada, uma visão voltada para a solução de problemas, para a inovação, para o empreendedorismo. Então, a gente sempre, acho que a ideia é a gente sempre tentar trazer a reflexão para nós e qual o impacto que eu, como pessoa, posso trazer para a minha sociedade pequena da minha família, para a minha sociedade da minha empresa, para a minha sociedade do meu bairro, da minha cidade, e assim ir crescendo, que é o que a gente quer muito trazer através da InSocial, né? Através da educação, eu te trazer reflexões para que você possa impactar o mundo de alguma forma. E aí, talvez, a gente tentar mudar algumas coisas, porque, até como você trouxe da pesquisa, a gente acredita que a gente é o agente de mudança, mas a gente é agente de mudança, a gente participa de uma empresa, a gente participa do governo. Então, se eu mudo os órgãos, eu mudo tudo que está ao meu redor. Então, é isso, conhecimento é poder, conhecimento ninguém tira de você. É isso mesmo. Mas, show, galera. Eu acho que o Luiz Henrique mandou uma última pergunta aqui pra gente, antes da gente finalizar. Ele disse, professora Vanessa, no Brasil, tão difícil de se aceitar as decisões judiciais, os advogados serão superados pelos robôs ou não? Lembrando que cada caso é visto como individual e exclusivo. Olha, eu tenho estudado muito essa questão do direito e tecnologia, estudado a questão do BI no direito, né? O Analytics chegando do direito para você conseguir fazer
Tanto para você chegar numa empresa grande que tem muitas ações trabalhistas, qual é o fator que gera aquilo? Né? Ah, não é hora extra, não é... Né? Você mapear e ter uma ação em cima daquele passivo que você tem. Tenho estudado também os meios online de resolução de conflitos, né, que é super bacana, e eu estou em desacordo com você, a gente entra numa mediação online e a gente discute, né, quem tem razão ou não, eu acho super valorizado. Tem a questão da jurimetria, que são as estatísticas, mas tem, inevitavelmente, a parte que o trabalho repetitivo do advogado será substituído. A gente estava conversando essa semana mesmo sobre isso, sobre um grande escritório que tem demandas repetitivas da área de consumo, e ela vai automatizar parte do processo. E por que é isso também? Porque é pressão de custo. As empresas pagavam R$5 para a pessoa tocar um processo por mês. Hoje estão pagando R$2,50. Então, ou ela automatiza toda essa parte que é repetitiva, que não é humana, que não exige um trabalho intelectual, ou ela também deixa de ser competitiva em termos de negócio, que é um escritório grande, Agora, claro, eu não acredito na substituição. Claro, sim, vai afetar o direito? Vai, bastante, porque tem muitas atividades repetitivas. Então, isso tem vários estudos da McKinsey, Bortolai, se você quiser, eu até te mando, específicos de como que a automatização vai afetar o mundo do direito. Mas a questão das decisões, a questão de uma defesa, isso nunca, porque isso tem a ver até com o meu estudo, faz parte do grande advogado a criatividade, né? A questão de achar uma solução que ninguém viu. E não é achar na malandragem, como as pessoas pensam, não, é estudando, conhecendo, criando uma interpretação diferente para aquilo. Isso só uma mente humana pode criar, porque isso, na verdade, é criatividade, né? Só a mente humana pode criar. Então, o direito ganha nesse sentido de fazer, eu acho que ações mais bem feitas, mais pensadas, mas aquele que, sim, em todas as áreas, que faz uma atividade que é muito repetitiva, como um processo pode fazer, tem que ficar alerta, né? Muito bom. Até recentemente a Softplan divulgou um estudo sobre essa questão, que eles têm desenvolvimento lá, né, do Quiron, entre outras iniciativas, eles já chegaram no índice de 77% de acertos, né, na tomada. Impressionante. O Watson, né? O que o Watson faz, o computador da IBM? E são relacionados a questões mais pacíficas, né, a questões que são bem claras, né, o ipsis litteris. Repetitivas, né? Isso, exatamente, é uma coisa que o juiz, ele só carimbava, né, às vezes até o estagiário que fazia, né? Alguma coisa assim, então ele só passava para frente, né? Agora outras mais complexas é como você bem colocou, né, não vai conseguir olhar, e acho que pelo comentário do Luiz, né, principalmente no Brasil. O Luiz é um grande professor também tem doutorado, e também foi meu aluno, olha como os alunos superam a gente. Fico feliz de tê-los aqui. Mas muito bom. Galera, a gente está encerrando agora as perguntas. Estamos encerrando o nosso webinar. Gostaríamos de agradecer imensamente a Vanessa por ter dedicado o seu tempo para esse projeto em si, não só hoje, mas por todo o apoio que você anda dando para a gente no desenvolvimento desse projeto, entregando conhecimento, networking, que é tudo que a gente quer entregar para o mundo, né? E agradecer a cada um de vocês que nos assistiram hoje, que dedicaram um tempinho para assistir, para comentar, para fazer perguntas. Eu acho que é isso que move a gente a sempre buscar mais e trazer mais informações para todos vocês. Avisos burocráticos. Esse vídeo, assim como os demais da semana passada e retrasada, ficarão aqui no canal da Englobo, para que vocês assistam, que compartilhem e propaguem todo o conhecimento que a gente está trazendo para vocês. E encerramos por aqui, vou passar a palavra para o Renan e para a Vanessa, e agradecer de novo imensamente pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, Vanessa. Eu só também agradeço demais a Vanessa, tanto pela disponibilidade de estar aqui conosco, de nos trazer esse excelente conteúdo que sempre será atual, né? Como ela muito bem pontuou, o conhecimento é seu, é poderoso e vai ser necessário em todos os períodos que existirmos, né? E não só por isso, mas também pelo contato, por ter viabilizado todos esses contatos, né? Com o Dante, com o Maurício, com a Maria,
que estão por vir, né? E acompanhem essa nossa jornada, porque, como vocês podem ver, os temas se complementam, né? E se você acompanhando da primeira até a última, você vai conseguir justamente observar o que a Vanessa colocou aqui, né? Você vai ter uma linha de conhecimento muito mais ampla e vai até, de repente, desbravar novas áreas que serão necessárias no futuro. Então, às vezes, você está hoje preocupado com o seu agora, não enxergando um caminho, mas ao ter acesso a todas essas informações, você enxerga uma coisa que é fora da sua área, mas na realidade tudo se conecta, né? Pessoal, muito obrigada por ter ouvido as minhas inquietudes. Eu não achei que eu fosse falar tanto, então muito obrigada por vocês terem ficado até agora e tanto carinho que eu recebi de gente que eu já olhei no chat que veio me prestigiar. E vou aproveitar para convidar vocês para a semana que vem, porque semana que vem é a palestra no mesmo horário, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Olha, foi melhor aluno da Poli, tem mestrado na GV Inovação, agora faz ciência dos dados, é o meu marido. Eu vou convidar vocês, então, para a palestra da semana que vem. Realmente, ele é espetacular, uma cabeça brilhante. Bom, muito obrigada. Obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Tenham todos uma boa noite.